Bom dia, a graça e a paz. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos lendo o livro de Ezequiel. Já lemos tudo para trás, né? Desde Gênesis até Ezequiel. Estamos no capítulo 28. A palavra de Deus diz assim: Profecia contra o rei de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Jeová: Visto como se eleva o teu coração, me dizes: Eu sou Deus, como a cadeira de Deus sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, ali cansaste o teu poder. Aí adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio. Aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas teu coração como se for o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: Eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre o rei de Tiro. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o, o carbúnculo, a esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados em ti, em grande espanto te tornaste, nunca mais serás para sempre. Profecia contra Sidom. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais será espinho que a pique, nem espinho que cause dor de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra, que dei a meu servo a Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Profecia contra o Egito.
No 10º ano do 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz, e assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu que o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e todo o peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas, e te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento, e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro, e encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal, e a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque disseste: o rio é meu e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde a torre de Sevene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra do seu comércio, e serão ali um reino baixo. Mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações, e não terá mais da casa de Israel a confiança para lhes trazer à lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, do primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo e roubará sua presa. E isto será paga para o seu exército, por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela. Lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abrimento da boca do meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Outra profecia contra o Egito e contra o faraó. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetize e dize: assim diz o Senhor Jeová: gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios, ele será. E uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia, e Put, e Lud, e toda mistura de gente, e Cube, e os filhos da terra do concerto com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que o Egito sustém, descerá a soberba de seu poder, desde a torre de Sevene. Ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová, e serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio.
Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantar a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra e desembainharão as suas espadas contra o Egito e encherão a terra de traspassados. E os rios farei secos e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão de estranhos. Eu, o Senhor, disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nof, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. E assolarei a Pátrios, e porei fogo a Zoar, e executarei juízos em Nó. E derramarei o meu furor sobre Zim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de Nó. E atearei um fogo no Egito. Sim, será grande dor, e Nó será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. Os mancebos de Ave e Pi-Besete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. E em Tafne se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 10º, no mês 1º, aos 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não me aplicarão em prastros, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue na espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada, e espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. E esforçarei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. E levantarei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Outra profecia contra Faraó, rei do Egito. E sucedeu no ano 10º do 3º mês, ao 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o teu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo de seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus, as faias não igualavam seus ramos, e as castanheiras não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, e lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra,
e todos os povos da terra se retiraram da tua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levante o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua altura. Porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todos os que bebem águas, se consolavam na terra mais baixa. Todos estes com ele descerão ao inferno, a juntar-se aos que foram traspassados a espada. Sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra do meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia, descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados a espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. E sucedeu que no ano do 10º, no mês do 10º, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto estenderei sobre ti a minha rede, com o ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo, e te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e a terra onde nada negarei com teu sangue, até os montes, e as correntes se encherão de ti. E apagando-te eu cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes dos céus enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. Afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti, farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos mais terríveis das gentes. E eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida, e exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os rios como o azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão as filhas das nações, o lamentarão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão. Assim se lamentarão, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre o Egito. E sucedeu que no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito, e faze descer a ela e as filhas das nações magníficas, a terra mais baixa, aos que descem a cova, a quem sobrepujas tu em beleza. Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram traspassados a espada, eles cairão. A espada, ela está entregue a arrastar e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que socorrem, desceram e estão entre os incircuncisos, traspassados a espada.
Ali está Assur, com todo o seu ajuntamento. Em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles foram traspassados e caíram à espada. E os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali estão Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos às mais baixas partes da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foi posto. Ali está Meseque e Tubal com toda a sua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos e traspassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque era um terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram traspassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram traspassados à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará, e com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, traspassados à espada, diz o Senhor Jeová, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os traspassados à espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Amém. Glória a Deus.